Boa noite a todas, a todos e a todes. Bem-vindos à Roda de Conversa Cidade Educadora, a cidade como direito. Nós inauguramos aqui um dos espaços virtuais mais importantes da candidatura coletiva Mulheres pela Educação, do PT. A cidade educadora com convidados. Então, eu chamo para essa roda as companheiras desta caminhada, Jô Capoeira, Rita de Cássia Gonçalves e Emirame. Bora, mulheres! Boa noite a todas, todos e todes. Boa noite, camaradas. Eu sou a Jô Capoeira. Peço licença para entrar nessa roda. Sou educadora popular e uma capoeira. E estou na coletiva Mulheres pela Educação. E muito feliz pela frente de esquerda com Elcio e Lina. Estamos juntos nesta luta. Sou Emirame de Maria Silva, também peço licença para entrar nessa roda, uma roda muito ousada, nessa frente popular, né? Essa frente de esquerda, com o PSOL e o PT, e sou sindicalista, né? Atuo no Sintrazem, mandato sindical, né? E sou funcionária da prefeitura, professora contratada e atualmente supervisora. Então, gente, nós somos 4 mulheres com qualificação técnica e experiência no campo da educação e da militância com os movimentos sociais. A candidatura Mulheres pela Educação tem como princípio atuar em várias dimensões da educação: superior, básica, popular, de jovens e adultos. Construir uma cidade educadora é o nosso lema. E isso envolve tanto atuar na defesa do direito de crianças, jovens e adultos à educação, quanto na defesa das condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras de escolas públicas e privadas da cidade, além de observar os regramentos relativos às condições das escolas e equipamentos. Essa modalidade de candidatura ainda não está prevista juridicamente. Por isso que apenas uma integrante do grupo terá o registro eleitoral e a foto na urna. Mas já há iniciativas desse tipo em outros estados. E está circulando um projeto na Câmara de Emenda Constitucional que propõe essa mudança para que essa candidatura, esse modelo de candidatura seja aceito. De modo geral, as candidaturas coletivas, elas são candidaturas temáticas. Isto é, elas reúnem um grupo em torno de um tema, de uma ideia, de um projeto. O que está em foco, então, é uma estratégia coletiva de debate público para visibilizar as demandas da sociedade sobre a educação, no nosso caso. É uma forma de fazer política diferenciada daquela de se reunir em torno de um nome, de um candidato ou de uma pessoa. O que está em jogo aqui é a representação coletiva em torno de um projeto, a educação, a cidade educadora. Amplia-se o debate público e o próprio exercício da atividade política. E é claro que, se a candidatura é coletiva, o mandato, se eleitas, também será coletivo. Nós entendemos que construir uma cidade educadora implica envolver toda a comunidade nas discussões que dizem respeito à cidadania. Assim, as questões da acessibilidade, do desenvolvimento sustentável, da diversidade, das práticas antirracistas e anti-LGBT-fóbicas, do acesso à saúde, ao transporte e mobilidade urbana, serão objeto da nossa atenção permanentemente. Construir uma cidade educadora envolve participação popular em todas as esferas da cidadania. Para isso, a educação como um direito fundamental é garantida na Constituição Federal, na Constituição do Estado de Santa Catarina e na Lei Orgânica do município de Florianópolis. É desta base que nós partimos. Em última instância, é a vida com dignidade que está em nosso horizonte. E a educação, em todos os seus matizes,
é uma das principais ferramentas para garantir o direito à vida com dignidade. No Brasil, apenas 22 cidades se envolveram na iniciativa que se iniciou lá nos anos 90, em Barcelona, com a ideia da cidade educadora. E no mundo, são pouco mais de 500 cidades que assumem esse projeto. Esse também é mais um desafio para que nós possamos apresentar aqui. E é essa nossa contribuição à Frente Democrática por Floripa. Nós queremos ajudar a construir uma cidade educadora. Mas para que as cidades sejam efetivamente educadoras, elas têm que prover instrumento para que as pessoas sejam ouvidas e que possam influenciar concretamente as decisões que são tomadas pelo poder público. Hoje, por exemplo, é o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. Nós sabemos que o direito à cidade não tem sido assegurado a esse grupo. E quando essa pessoa com deficiência é pobre ou periferizada, a sua acessibilidade tem sido ainda um problema maior para ela, para o seu movimento, para a sua possibilidade de viver a cidade. Mas, agora, depois de 24 anos, nós temos a consolidação de uma frente de esquerda aqui em Floripa, para disputar um projeto de cidade que atenda a todos os cidadãos e cidadãs que vivem nessa cidade. Então, eu chamo para entrar na nossa roda os nossos convidados. Elcio Pereira, do PSOL, candidato a prefeito pela Frente Democrática por Floripa, e o Lino Pérez, do PT, candidato a vice-prefeito. Elcio é urbanista, professor na UFSC, Lino Pérez, arquiteto, professor também na UFSC, e vereador, um vereador que não só acolhe as demandas da cidade, mas encaminha e torna, a partir da sua ação, a cidade mais humana. Um vereador que dialoga permanentemente com os movimentos sociais e que inaugura o rodízio com os candidatos e suplentes do PT na Câmara de Vereadores. É um prazer recebê-los. Contem conosco, Elcio e Lino. A nossa candidatura se coloca também na luta em defesa da cidade como direito. E é com essa ideia que a gente gostaria que vocês comentassem um pouco conosco como é que vocês estão pensando, como que a Frente Democrática por Floripa está pensando a cidade como direito. Como a gente tem uma organização do tempo, então nós pensamos que cada um pode ter 5 minutos para poder responder a essa questão inicialmente para nós. Depois teremos outros tópicos a desenvolver com vocês. Pode ser assim? Pode começar, Elcio? Boa noite a todas desse coletivo que certamente vai engrandecer essas eleições, né? Um coletivo de professoras conversando com 2 candidatos professores, né? E que trazem aqui conceitos que, tenho certeza, mais do que nunca são centrais na sociedade brasileira, o conceito de cidade educadora e esse conceito de direito à cidade, né? Antes de falar sobre a questão do direito à cidade, eu gostaria de falar que essa iniciativa de vocês de apresentarem uma candidatura coletiva é o que nós temos chamado de prática insurgente, né? Ou seja, não é prevista pela legislação eleitoral, mas é uma prática que se impõe, né? Se impõe como necessidade social e como uma prática que se insurge ao Estado, que nos impõe regras, que cerceia a liberdade, e assim nós vamos desconstruindo, né, aquilo que o Paulo Freire falava das condições objetivas à desesperança. Acredito, sim, que esse coletivo quer ajudar, através desse conceito de cidade educadora, a destruir
essas questões objetivas que causam a desesperança, e no sentido positivo, que constroem a esperança. O direito à cidade, ele tem duas dimensões muito ricas. O primeiro deles, que é muito necessário na cidade latino-americana, na cidade brasileira, que é o direito a direitos, né? O direito à habitação digna, o direito à educação, é o direito ao saneamento, o direito à mobilidade, o direito ao espaço público que socializa, que nos é privado o tempo todo, né? A gente tem, a maioria da população brasileira, ela é desprovida desses direitos. A urbanização brasileira, ela foi excludente, ela foi parcial, a cidade brasileira se modernizou apenas parcialmente e excluiu grande parte da população brasileira. Então, a luta pelos direitos é uma das dimensões importantíssimas do direito à cidade, né? Quando, lá nos anos 60, o Henri Lefebvre lá desenvolveu o conceito de direito à cidade, a partir da observação daquela população que recebeu suas casas nas periferias, nas grandes metrópoles europeias, ele dizia, essas pessoas têm, no máximo, o direito de visitar a cidade, mas elas não têm o direito de viver a cidade. A cidade como local da festa, como lugar do encontro, como lugar do convívio, como lugar da construção da sociabilidade, né? Então, essas pessoas não tinham direito aos direitos. Mas uma segunda dimensão desse direito à cidade é fundamental que nós não percamos essa dimensão, que é o direito de construir outra cidade, diferente dessa que nós vivemos. É claro, repito, que conseguir esses direitos que a maioria da população não tem, já é um passo importantíssimo. Mas se nós seguirmos na lógica de construirmos esse direito a partir da lógica da cidade que vê o espaço como um lugar de troca, nós reproduziremos essa cidade. Nós não combateremos essa cidade que exclui. No máximo, né, nós ampliaremos os direitos da cidade capitalista. Construir uma outra cidade passa por duas dimensões, que uma delas vocês já falaram, né, que é a ideia da participação. A participação, no conceito de direito à cidade, não é apenas levantar a mão numa assembleia, que muitas vezes já é condição necessária, mas é tomar parte. Participar é tomar parte da construção cotidiana da cidade. A cada momento, cada espaço construído, e não só um espaço físico, mas cada espaço social construído, ali é tomar parte. Então, quando se permite que a população, e aí quando a palavra permitir a participação já é um nível inferior de participação, porque a participação plena, ela é conquistada, ela não é dada pelo Estado, né? O nível último de participação é a autodeterminação, mas a participação é tomar parte, né, desse cotidiano, dessa construção coletiva da cidade. E o segundo aspecto, tão importante quanto da participação, é o conceito de apropriação. O direito à cidade prevê essa ideia de apropriar-se, né, da cidade. E apropriar-se não é tornar-se proprietário, né, é tornar parte de si. Apropriar-se da cidade é tornar a cidade continuidade do espaço do corpo, né? Então, apropriar-se e participar. Esse é a construção da outra cidade, né? Uma nova forma de cidade é a partir de uma tripla revolução, quase. Uma revolução econômica, onde os direitos sociais estão acima das necessidades econômicas, ou, se pensarmos de maneira contrária, as necessidades econômicas estão abaixo das necessidades sociais. Uma revolução cultural, uma nova relação entre homens e mulheres, e entre homens e mulheres, e o espaço, né, o ambiente que dá suporte a essa vida, uma construção de reconhecimento de direitos não só do ser humano, mas de toda a natureza. E, em terceira revolução, uma revolução política, né, do ponto de vista que a democracia precisa ser aprimorada,
que a democracia puramente representativa, ela é uma dimensão muito empobrecida da democracia, que ela precisa ser aprimorada a partir da ideia da participação, de uma democracia deliberativa que reconheça nas instâncias coletivas como portadoras de direitos. Enfim, essa é uma primeira conversa sobre esse conceito de direito à cidade, eu gostaria de conversar com vocês. Essa é uma conversa que vai render muito, né, nesse nosso período aí. Que bom discutir a cidade, uma outra cidade. Lino Pérez, vem com a gente, Lino Pérez, conversar sobre o direito à cidade. Será? Abre seu microfone, Lino Pérez. Não sei se dá para ver aqui, porque eu estou querendo passar para o computador aqui. Mas, vai lá. Só um pouquinho aqui. É que eu vim da rua, eu estava lá com a população, mais uma vez, no terceiro ato contra esse absurdo, que é o projeto de lei que permite demissão, como é que chama? Desapropriação sumária para as comunidades aqui de Florianópolis, uma lei totalmente inconstitucional, irregular. Então, nós estávamos lá até agora e eu estava na rua lá com o pessoal, e eu falei, e aí nós conseguimos adiar por 6 sessões, e o governo não conseguiu voto suficiente. Espero que na quarta que vem não consiga essa votação. Bom, desculpe, então, atraso, eu estava lá e estou vinha na rua assistindo, né? E aqui quero cumprimentar esse coletivo Mulheres pela Educação, né? Nossas professoras, nosso candidato a prefeito, que vai ganhar, nós vamos ganhar, né, como coletivo, nosso professor Elson Manuel Pereira, né, Elimame, aqui a nossa Jo, a Rita, a Joana de Passos, enfim, todos aqui, as professoras estão aqui reunidas. Já participei de outra live, quero aqui parabenizar por essa iniciativa que o Partido dos Trabalhadores está empreendendo, junto também com a coletivo da saúde e a juventude, que é uma iniciativa que já vem, inclusive, o próprio PSOL já aplicou, se não me engano, em Minas Gerais, quer dizer, de outros partidos, e agora também nós estamos trazendo essa contribuição para frente também, e mandatos coletivos. Agora, como eu já falei outra vez, realmente agora vem com a proposta da cidade educadora. Eu acho que esse a Rita, inclusive, coloca ali, né, nossos anúncios, né, Rita, arquiteta, que aí coloca exatamente que antes as escolas eram como se fosse um templo. E, de fato, e depois elas foram transformando na cidade do capital em produto de massa, massificando. Ainda que a Almirante Barros e também a Laulo Miller são construções Art Deco, que na época getulista, e que ali tinha uma obra de Estado. Bom, Getúlio Vargas deixou marca em tudo que é lugar, né? O Correio também, o Correio, são prédios Art Deco, que tinha uma estética, marca do Estado, mas tinha uma preocupação na época com a educação. Isso é importante. Inclusive, os grandes arquitetos, como Oscar Niemeyer, depois participaram desse projeto nacional de construção nacional, em que a educação era um dos pilares. E a arquitetura também, né, que fazia parte dessa estratégia do Estado. Depois foi deteriorando isso cada vez mais, e a arquitetura foi se diluindo, assim como todas as construções, em mercadorias. E hoje, Laulo Miller é um patrimônio que nós estamos tentando recuperar, e, infelizmente, a população, as crianças tiveram que sair dali, nós estamos na luta para que recupere Laulo Miller, porque ele acolhia, assim como o Almirante Barros, as populações das periferias. E aí eu queria colocar isso, de que agora nós conseguimos, estamos tentando conseguir pela conjuntar o DESC, que ali o Almirante Barros seja um museu da população branca, que acho que é importante. E aí, no caso da educadora, aí que eu queria colocar, essa tese é linda, muito bonita, porque a rigor, né, como citou o professor Elcio Pereira, né, com o Lefebvre, a cidade é uma obra coletiva, com valor de uso, não valor de troca, como levantou o professor Elcio. E o nosso sonho é que ela seja uma obra coletiva feita de baixo para cima, a partir das democracias, como ele fala, deliberativas, eu diria, diretas, né, enfim, uma gestão democrática da cidade, com o segundo estatuto da cidade, e que possa ser a cidade como obra coletiva. Não, a cidade ela foi uma invenção, ela é muito antiga, mas, no ponto de vista do capitalismo, é uma grande máquina de produção de mercadorias, né? Uma força produtiva coletiva, né?
uma criação fantástica a partir do século XVIII. Mas hoje nós temos que reverter isso, né? Fazer uma inversão de prioridade, em que vê são meras mercadorias, assim como interessa o transporte, só para o trabalhador ir do trabalho para casa, como um sistema pendular eterno, como autômata. Agora, se o trabalhador quiser entrar para outros lugares, visitar a cidade, não pode, porque não está no vale transporte. Então, nós primeiro tarifa zero. Tem que chegar a um ponto de levar tarifa zero, porque nós nos apropriamos da cidade. E aí que está. E a educação? Esse é o nosso sonho, né, professor Elcio? A cidade como força educadora da cidadania. Que eu acho que esse é o ponto maior, que transcende a escola. Olha que paradoxo. É escola, mas também não é escola. Formal. A escola, hoje tem uma dicotomia, né? Formal e informal, educação popular, educação mais formalizada, enfim, assim como a cultura, né? A cultura acumulada nos conservatórios, nas universidades, e a educação e a cultura que vem do povo, do seu sofrimento, também, que é a educação popular, né? Assim como os mestres saberes, que também vocês chamaram, que nós fizemos um projeto de lei na Câmara, que infelizmente ficou meio manco, que aprovaram os mestres projetos saberes e fazeres, mas sem dinheiro. Então, nós temos que dar bolsa, né? Os capoeiristas poder passar para gerações, as rendeiras brancas e negras, tá? Os quilombos. As rendeiras, aqui tem rendeiras, viu? Negras. Né? Os quilombos. Então, passar esse saber. Agora, sim. Não, porque, assim, as questões que o Elson já levantou, e essa introdução que tu fizeste, remete para nós numa questão que nós preparamos para levantar com vocês. E se me permitir, eu vou apresentar, porque daí vocês emendam de forma articulada com algumas que nós... porque o Elson, né, já apresentava a ideia de que a cidade só... o direito a ter direito, mas que o direito à cidade exige participação, né? Que é um fator fundamental, uma ideia fundamental. E tu levantas a ideia de que a escola, né, ela compõe a cidade, ela tem um valor não apenas de construção, mas tem um valor simbólico, né? Ela marca, ela tem uma presença na cidade, enquanto um edifício que define um tempo e que a sua própria arquitetura revela, vamos dizer assim, currículo, intencionalidades e a função da escola em cada tempo, né? Abre o microfone. Fechou o microfone, Rita. Eu ia apresentar por último, mas acho que vocês dois acabaram tocando naquilo que eu tinha colocado. Acho que é importante apresentar, até porque o Elson vai sair e eu acho que ele precisa, digamos, se manifestar com essa questão que nós levantamos, né? Nós também entendemos que a participação é fundamental para construir uma cidade educadora, né? Assim como o Elson já tinha colocado. A questão que a gente levanta é que, para que as pessoas possam participar, elas precisam conhecer, né? Elas precisam saber a respeito do que, ter domínio, algum grau de domínio sobre as questões, né, da temática que ela está participando. No caso da cidade, né? Bom, paralelo a isso, nas escolas, a gente costuma falar de educação ambiental. Mas quando a gente fala em educação ambiental, normalmente a gente está se referindo, as pessoas estão se referindo à questão do ambiente natural. A gente não fala no ambiente construído, né? Então, a questão é justamente como é que a gente pode estabelecer um processo na cidade educadora, né? Um processo de educação permanente, onde a educação ambiental seja compreendida de forma mais ampla para a educação do ambiente natural, mas também do ambiente construído, né, que é uma paisagem, que compõe uma paisagem única na cidade, extrapolando a escola, que tem no seu currículo a educação ambiental, mas extrapolando a ideia de ambiente natural para ambiente construído. Só que na escola estão as crianças, adolescentes e alguns adultos. Metade da população de Florianópolis não concluiu sequer o ensino fundamental.
E quem ajuda a construir a cidade, por exemplo, na participação do plano diretor, né, que é do Estatuto da Cidade, a participação popular, a participação na elaboração do plano diretor, ou no Código de Obras, são os adultos que lidam com essa construção mais material da escola, né? Então, como é que a gente fica pensando como é que a cidade pode aproveitar esses momentos? Um lado, educação ambiental, ampliando para a ideia de ambiente natural e construído, e para a educação também dos adultos, para que eles possam participar de maneira mais significativa, mais efetiva na construção dessa cidade para todos. Essa cidade que o Elson já falou, que a Joana se referiu, o que o Lino também traz. Quer dizer, como é que a gente pode construir um processo de educação permanente para que essa cidade seja construída participativamente nos moldes e na concepção que vocês apresentaram? Eu não sei, eu acho que a gente pode dar para o Elson primeiro, né? Tá, olha só, Rita, nós temos que construir isso coletivamente. Eu posso aqui fazer uma pequena reflexão a respeito da relação entre aquilo que nós chamamos de prédio da escola, né, que é tomado pelo poder público como um patrimônio, e por isso ele é cercado, murado, gradeado, aberto apenas nas horas escolares, apenas para o público e população escolar. A sua arquitetura já é desvinculada do espaço onde ele é construído, porque ele é padronizado para todo o território, como se todo o território de Florianópolis fosse homogêneo, descontextualizado, não importa se ele está em Ratones ou no Saco dos Limões, ele é construído a partir de uma ideia do saber técnico e não uma construção coletiva. Então, o próprio prédio ele já é descontextualizado, né? Então, ele foi construído sem a participação sem a população tomar parte de sua construção. Então, já é um impedimento da participação. Por isso, a consequência, também em parte disso, é uma baixa apropriação dessa escola edificada, que eu estou separando escola edificada, escola educativa, são coisas interligadas, separadas, mas interligadas. Então, não há uma apropriação, porque esse equipamento ele está ali proibido para o acesso da comunidade que não é da comunidade escolar. Portanto, o bairro ou a comunidade que tem aquele equipamento ali, ele está fora daquele espaço. Portanto, ele não se apropria, ele não é parte integrante de sua vida. Então, essa é uma reflexão que nós precisamos fazer, né? Como tornar o espaço edificado, né, extensão de si, da comunidade, para que ele possa ser apropriado e tornar extensão da comunidade. É uma das reflexões possíveis, né? Mas que é preciso vencer uma lógica, a lógica do patrimonialismo, né? Ou seja, o poder público vê aquele equipamento como um patrimônio público que vai ser aberto apenas nos horários escolares e que não pode ter, por exemplo, um equipamento esportivo aberto para jovens que não fazem parte daquela escola, ou para adultos, ou para mulheres que querem praticar esporte fora do horário escolar, né? Perfeito, porque, Elson, o direito à escola também é o direito à cidade. O direito a essa escola aberta, a escola como um bem público, não é? Acho que essa é uma questão fundamental nessa discussão do direito à cidade. Porque as escolas, os projetos de escola que temos ainda são de escolas fechadas. Escolas que, com funcionamento num horário definido, a priori, né? E que, inclusive, esse horário definido não atinge a toda a comunidade escolar, porque atinge as crianças, os jovens, mas não atinge os seus familiares, por exemplo, em relação... Vamos pegar o exemplo da biblioteca e das quadras de esporte. Sim, né? sim. A partir de uma arquitetura da separação. Isso. Exato. Lino, como é que você vê isso, Lino? Essa ideia da escola como um direito o direito à escola é um direito à cidade, né? E como é que a gente assegura isso? Então, abrindo as portas da escola e, ao mesmo tempo, assegurando as condições de frequentar essa escola, né? Que a comunidade se sinta parte responsável por ela.
Então, o problema é que isso é um debate que faz muito na arquitetura, né, de modo geral. Arquitetura como instrumento, né, do Estado, né, que vem de cima para baixo, alienado, né, ou seja, já tem um problema sério, que é o espaço, a gente chama, né, Lefebvre, o espaço que quem concebe não mora, quem mora não concebe, quem constrói não concebe não mora, certo? Então você tem uma divisão, que é a divisão do trabalho, no modo de produção capitalista, que vai sofisticando essa divisão cada vez mais. Os arquitetos, os engenheiros fazem parte e acham que constroem, e acham que fazem arquitetura e toda a obra humana. Não, eles fazem uma parte, né? Depois tem toda uma divisão. E os últimos que vão usar espaço que não constrói, não concebe, não faz toda a tramitação, só entra naquela coisa já pronta. Bom, então, isso a gente sabe, né, nos escolas de arquitetura, de modo geral, engenharias, que sofrem, a gente chama de alienação disso. Então, os professores já recebem aquela coisa pronta, entendeu? Então, isso já é um drama que nós temos que, para mim, não tem como resolver isso. No sistema capitalista seria assim, né? Diminui um pouco essas divisões, né? E se você vai pensar numa educação totalizadora, ela choca com essas fronteiras, entendeu? Então, por exemplo, o que eu faço com meus alunos da arquitetura, o que eu faço? Eu caminho com eles. Eu caminho com eles. Porque essa questão da escola básica, fundamental, ensino médio, se reproduz na universidade. Os meus alunos falam, como é que você pode conceber o espaço do outro se você não conhece o outro? Entendeu? Então, o que eu faço? Eu saio com os alunos, né? Eu chamo de caminhadas peripatéticas, que eu proponho que os professores façam também de ensino segundo grau, todos, que caminhem pela cidade. Entendeu? Que você o morro está lá. Não, vai lá no morro. Então, aqui nós andamos 4 horas. Eu já peguei a turma de jornalismo também, que ele fazia falar sobre a cidade, o jornalista, mas está longe da cidade. Então, a gente caminha, os alunos, 4 horas caminhando. Aí eles entendem o que é uma coisa de inclinação, que o povo está em cima do morro, 200 metros de altura. Aí sofre o corpo deles, que faz um movimento sinestésico com o corpo. Aí toma um café com o pessoal. Aí entende o que é a população pobre. Ah, tá. E não vê só no virtual. Ou as crianças que estão nos seus carros blindados, nos condomínios fechados, seus corpos estão fechados, não consegue ver o outro. Então, uma educação que perceba o outro. Então, como é que o arquiteto vai projetar se ele não consegue ver o outro? Se ele fica virtual. Então, essa desconstrução da percepção, ele é fundamental, a gente faz muito com os alunos, estudantes. A gente faz, né, Rita? Faz sim, vai fazer estudar, ver arquitetura em outros países. Tá, tudo bem, mas do teu lado, meu. Não, no curso de arquitetura foi tão absurdo. Os caras construíram um prédio e não conversaram com os operários. Os operários, do lado. Não sabe nem o que é. E o projeto mal feito, aliás, né? Então, imagine isso na arquitetura, imagine as pessoas em geral. Então, um prédio. Então, né, Rita? Começa a desconstruir por dentro. Porque as crianças ficam todas mesmo enfileiradas. Né? Porque espaço dentro e fora. Já começa. Então, eu acho que a educação ambiental já está escrito nas escolas. Mas a educação da cidadania, da cidade, o que é arquitetura, a classe média mundial é ignorante sobre arquitetura e engenharia. Não sabe o que é isso, de modo geral, a média. Tá? Ambiental, tudo bem. Né? E mesmo assim, olha lá. Então, eu acho que é importante, quando diz cidade educadora, é a cidade como um todo. É você andar na cidade com o teu corpo. Ver o outro, ver nos olhos, e não virtualmente falando, entendeu? Então, isso significa romper com as fronteiras que nos foram colocadas em caixinhas, né? Você tem que estar no trabalho, tem que estar em casa, para ver cinema, tem que ir lá no cinema, mas a cidade como espetáculo, como produção coletiva, isso você não percebe isso. E a melhor forma, aí a lei da mobilidade urbana é incrível, na época da Dilma, que aprovou tardiamente. Primeiro, o pedestre. Segundo, quem? O ciclista. Terceiro, o transporte. E último é o carro. A nossa cidade foi projetada para o carro automóvel. Entendeu? Todo mundo encapsulado. A nossa população inteira cabe dentro dos carros. Agora eu pergunto, eu sou de uma cidade que nem precisa de transporte coletivo. Dentro das cápsulas, que nós possamos caminhar, né? Andar pela cidade. O corpo é a melhor forma. E aí, que eu sonho com o Grando fez aquela vez, viu, nosso prefeito? Vamos fazer isso aí. Olha só o Grande na época. Fez a Ópera Guarani, em plena catedral.
Todo mundo. Não que paga ingresso. Ópera. Tá? O que é ópera? Pô, as classes sociais ficaram embasbacadas vendo aquele negócio fantástico que fez na época o governo popular. Então, é importante, Elcio, façamos os espaços, a cidade virar um palco de espetáculo, entendeu? Da cultura, entendeu? Nós encontrarmos, fazer grandes orgasmos coletivos. Isto é a educação, porque a educação também é um meio, aí cuidado das professoras, porque a educação é para libertar, né? Porque senão vira um meio. Professor Lino, então, tá. Desculpa interromper, porque nós estamos muito... Não pode tudo também, né, Lino? Eu tenho uma pergunta para fazer, queria aproveitar um pouquinho, talvez, se o professor Elcio também ainda pudesse estar, e eu sei que os desafios por enfrentar em Florianópolis são muitos, e meio que na fala de vocês já falaram bastante sobre o que eu ia propor, né? Que os desafios em saúde e educação, a necessidade de soluções coletivas, o envolvimento efetivo da população para decidir com autonomia, né, a aplicação desses recursos, a própria gestão municipal, junto com os conselhos, com as associações de bairro, cuidando dessa cidade educadora, construindo, junto com os sindicatos, as organizações profissionais, os órgãos da administração pública, as universidades, o professor Lino estava citando ainda agora, as escolas públicas e particulares, mas eu queria tocar na questão do decreto que foi aprovado, né? Nós temos um decreto que é muito grave, a questão da autorização da implantação das OS em Florianópolis na saúde e na educação, em detrimento de um serviço público que vocês dois estão à frente aí para demandar na cidade, essa cidade educadora que a gente falou até agora, né? E a gente vê que esse tipo de serviço gera uma privatização, uma precarização do atendimento, né? E aí, como é que o governo vai se posicionar? Tem uma CPI que foi bastante discutida na Câmara, não sei se o professor Lino poderia lembrar. O que aconteceu com essa CPI? Engavetou, né? O sindicato fez uma representação no Ministério Público, fez uma representação na própria prefeitura municipal, né, para responder. Ninguém responde nada nesse governo que está aí, a gente também não quer fazer uma roda para falar disso, mas se investigou, se trouxe à tona os laranjas, não acontece nada. Então, assim, vamos cuidar dessa cidade educadora, né? Não temos nada contra as OS, mas cada um no seu lugar, né, professor Lino? E o serviço público é serviço público, né, que a gente quer. Eu queria também acolher na nossa roda os internautas que estão conversando bastante, professor Elcio e professor Lino, com a gente, viu? Não sei o que quer responder. Eu tenho a parte legislativa. Eu não sei, eu estou preocupada que se o professor Elcio vai sair, vai nos deixar sem uma falinha. A roda de conversa está muito boa. Continua. Chegou atrasado na outra. Vamos lá. Então, não, é o seguinte, bom, nós temos as propostas, né, Elcio? É desprivatizar, né? Porque o pacote lá, os 40 projetos lá de janeiro de 2017, foi uma vergonha. Eles introduziram uma forma inédita. Muitos setores privados invadiram a prefeitura com cargos comissionados, uma forma vergonhosa. Não é que nós somos contra o cargo comissionado, ele tem que ser muito diminuído, profissionalizado, etc., da área, etc. Bom, mas ali foi um escândalo. E a outra face da privatização é o esquema das OS, né? Que além da OS já é complicado, porque ele abre mão da rede pública, da forma pública na educação e saúde. O processo também ele é espúrio. Tem muitos problemas que nós denunciamos. E tem um cuja CPI não deu. Não deu. Por quê? Eu tenho uma CPI lá, tá? Tem outra lá, ó, que vai ser da passarela. O que está acontecendo? Você entra com a CPI, aí você tem 15 dias para dizer se tem objeto ou não. Sabe o que acontece? Isso é a maioria. Eles vão lá, botam de 5, botam 3. Aí não tem objeto. Não tem objeto. Bom, enterra, arquiva. Próximo. Então, o que é? A gente não consegue, algumas CPIs conseguem avançar de transporte. Conseguiu passar os 15 dias que tem objeto. Aí, isso a maioria faz um relatóriozinho mais ou menos, né?
pega as oitivas e no transporte da CPI que eu participei, infelizmente, também não deu em nada. Né? Então, e esse é outro. Então, é vergonhoso a forma como foi. O Lela é um vereador que esteve à frente disso. Ele denunciou, né, esquemas que vinham até a ver lá com o Rio Grande do Sul, enfim. Fora o almoxarifado, que é outro problema. Mas, assim, no caso das OS, pode até ter, como é que chama isso, concessões com setor de ONGs e tal, mas isso é complementar, é suplementar. A questão central é a público, entendeu? Com contratos transparentes, com contratação, etc, etc. E o que ele faz, a prefeitura? Ele quer inverter essa questão. Aos poucos, o setor privado domina toda a gestão pública, em todos os sentidos, na educação e saúde. Né? Então, isso é o problema. Agora, nós temos que fazer um processo de reversão disso. Né? Eu sei que isso é um problema complicado, tem os contratos que foram estabelecidos, né? Isso aí tudo tem que fazer uma revisão disso aí tudo. Isso que eu penso. Olha, Lino, a gente tem acordo nisso, né? Mas e a gente tem insistido nisso há muito tempo. Agora, a pandemia agora escancarou a necessidade da presença do Estado. O serviço público precisa de servidores públicos. E a falsa justificativa dos liberais que entram no Estado de que a iniciativa privada é mais eficiente é uma grande mentira. Florianópolis é um exemplo disso. Olha o que aconteceu com os medicamentos na central de medicamentos que foi privatizado. Olha o que aconteceu com a Zona Azul, que foi privatizada quando nós tínhamos capacidade instalada de fazer o gerenciamento, o grande calote que ela deu na cidade. Olha as OS ligadas à saúde e à educação, olha a OS São Bento, o que aconteceu? Né? É uma falsa justificativa, são pessoas querendo assaltar o Estado. E o Estado é necessário para desenvolver políticas públicas. Isso é muito claro para a gente. Políticas públicas precisam de servidores públicos, precisam de qualificação do servidor público. E acreditamos que só assim que nós conseguiremos fazer essa sociedade do bem viver entre nós aqui. Não é preparando a cidade, o espaço da cidade para receber o excedente do capital que nós vamos tornar isso aqui um bom território. Então, eu tenho clareza, o Lino, ao lado dos outros vereadores que estão blocados ali, né, juntamente com o Marquito, com a Frane, com o Lela, que hoje estão juntos aqui nessa frente de esquerda, eles resistem a essa Câmara de Vereadores que é quase que um escritório, uma subsecretaria do Executivo. A forma como o prefeito trata a Câmara de Vereadores é antirrepublicano. É um desconhecimento de um poder que deveria ser autônomo. Né? Então, esse é o pensamento que eu tenho, clareza em relação a isso. Nós na Prefeitura, Lino e eu, teremos como prioridade, podem ter certeza, o serviço público a partir de um Estado público. Então, eu queria provocar um pouco aqui para a gente pensar a cidade educadora, essas questões todas que estão sendo colocadas, para além do espaço da educação formal, quer seja esse destinado para OS e tal. Estou pensando aqui uma cidade educadora, né, que acolhe e que, ao mesmo tempo, cuida dos territórios para que a população possa viver os espaços da cidade. Vamos pensar as praças, parques, vamos pensar o espaço da capoeira, vamos pensar os espaços das batalhas de rap pelo centro da cidade e que têm sido criminalizados nos últimos anos. Né? Os jovens que tentam fazer o seu slam no centro da cidade vêm sendo criminalizados por essa prática, que é o quê? A vivência da cultura no centro da cidade. Então, como é possível que a gente possa pensar uma cidade educadora sem olhar para essas dimensões do espaço urbano como um espaço de direito para que todos os corpos possam transitar e produzir a sua cultura nesse lugar? Né? Então, um outro elemento importante para a gente pensar é a disponibilidade de bibliotecas comunitárias, que isso seja responsabilidade do poder público,
bibliotecas comunitárias, nas associações, nas organizações que estão distribuídas pelos bairros da cidade, né? Então, acho que a ideia de uma cultura viva, permanentemente circulando a cidade, né? Queria ouvir um pouco em função disso também, até porque a gente tem uma companheira que é da cultura e da educação popular na nossa roda, né? E que tem muito a dizer também e a contribuir com esse momento. Ô, Joana, queria pedir licença para complementar essa tua fala, né, falando desse lugar das culturas populares, que também é um espaço de educação, né, educação popular, e também teve o comentário aqui da Marilene, que ressaltou que não podemos centrar tudo na escola, né, que a cidade precisa oferecer espaços culturais para além da escola, que foi exatamente isso que tu falou agora, né? Então, a gente gostaria de saber sobre essa lei que o vereador Lino já falou, né, dos mestres e mestras das culturas populares. Como será possível essa regulamentação, né, dessa lei? E quais serão as políticas públicas para a cultura da cidade, não só para as culturas tradicionais, né, como a gente tem sempre visto nas gestões, né, são algumas culturas que são privilegiadas, né, no orçamento, né? E como garantir o direito da cultura popular estar usando o espaço da cidade, né? Que a gente tem bastante problema de estar na rua, né, com as nossas manifestações, seja rodas de capoeira, as batalhas do rap e outras manifestações culturais. Aí, bom, nós temos que fazer um debate, né, Elson? Essa questão, eu acho que é importante é que a gente chame todos os coletivos para poder debater a cidade que queremos. Estamos discutindo na frente, né, a questão do programa, enfim, né, todas as forças agora na frente, trazendo toda essa energia fantástica, que é os expertise, todo o setor popular, os movimentos sociais, para criar esse caudal programático, né, para a cidade. Mas, assim, no caso a Cultura Viva, o projeto que nós queremos, foi derrubado, tá? Só para você dizer para ti aqui, Jô. O projeto que é a Cultura Viva, que regulamentava a Cultura Viva do projeto que veio do governo Lula e Dilma, que é uma produção não do Lula e Dilma, dos artistas, que veio muito antes, e que culminou com Gilberto Gil, Juca Ferreira, Juca Oliveira, e que é o projeto Cultura Viva, que foi o Sistema Nacional de Cultura, que tem a ver com o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, cidade e cultura, tudo implicado, né? Que supõe um fundo, um plano, conselho, controle, etc, etc. Bom, aqui tem um conselho municipal muito avançado nas políticas culturais, mas não tem o fundo. Ali é menos de 0,5%. Nós temos que chegar, eu acho, Elson, até 2%. Assim como 2% da habitação, o saneamento. Então, está muito aquém. E tem 10% hoje da mão de obra aqui na cidade, é da cultura. Tem um potencial fantástico. Agora, no auxílio emergencial, ficou bem evidente isso. Então, na realidade, o nosso projeto que nós encaminhamos de cultura e saberes, ele ficou manco. Então, nós temos que exatamente regulamentá-lo. Ele foi amplamente debatido no Conselho Municipal de Políticas Culturais, e agora falta recursos, né? O Conselho fez, tem a proposta, o projeto, falta dinheiro. Então, para fechar isso. E é um sistema, está faltando, João, um sistema municipal de cultura. Tem um plano, um projeto da cultura. E aí juntar com a cidade. E aí a cidade passa a ser, professora Joana, a questão de um palco, né? Um lugar de produção de cultura que tem cuja dimensão nem sabemos. E já que viu, a minha área aqui, viu, o Elson, né? Tem essa arrogância de achar que pode controlar o projeto da cidade. Isso é um problema complicado. O hip hop mostrou. Aquele movimento lá que eu achei, o ETC, achei fantástico o ETC. Sabe quando você fez com a crítica ao César Souza? Botou cidade à venda. Pô, cara, os caras, eles levaram 6 meses de autuação, pagar serviços comunitários. Aquele movimento quase que murchou. Porque é uma repressão à livre expressão da cidade. Aí tem um debate, viu, Alcio? Nós temos que fazer, que tem uma visão meio anarquista, eu acho que é interessante, porque nós temos que controlar o Estado, cuidado. Porque a cidade pode ter um campo burocrático, da SUSP lá, né? Que pode, que não pode usar na cidade. Quem é que disse que pode e não pode? Não, você tem que pedir permissão lá do hip hop. O hip hop rachou. Não vou pedir permissão coisa nenhuma. Eu não posso tocar violão no meio da cidade? Por que não posso? Porque o ruído. Bom, vamos discutir o ruído. Mas, quer dizer, até onde nós limitamos a atividade coletiva, né? Por quê? A cidade ela é uma criação livre.
Então, os espaços públicos, professor Joana, e também tem que ter cuidado para também não ficar demarcado pela burocracia estatal, mesmo de esquerda. Exato. Exato. Eu quero questionar isso. O Canclini, lembra o Garcia Canclini, aquele teórico lá argentino, ele fala culturas híbridas. Lá no México, eu morei no México 7 anos, lá é o seguinte, a Revolução Mexicana, né, criou o maior partido do mundo, o PRI, que é muita gente de esquerda, tinha os monumentos da Revolução Mexicana, né, Zapata. Aí os jovens anarquistas pintaram a estátua do Zapata. Pô, como? É o símbolo nacional! Como você ousa criticar nosso símbolo da Revolução? Por que não? Bom, eu quero discutir essa questão, a espaço da cidade como livre criação artística. Então, aí, nós temos que ficar de olho também no corpo administrativo, com as suas normas, o espaço normatizado da cidade. Então, isso eu quero colocar esse debate também. Viu? Eu acho que que eu acho que é fantástica é a capoeira, que foi expulsa, tá? Do mercado público. Foi expulsa. Porque o que é o corpo negro? O corpo negro desafia. A capoeira, ele rompe fronteiras. Entendeu? A partir da capoeira, viu, Jô? Ali tem uma grande pedagogia do corpo na cidade que não se sujeita. É o espaço, como diz ainda há pouco o Nelson, a rebeldia. Né? A capoeira, vou pegar a capoeira, a pedagogia da capoeira. Por aí você pode pegar tudo. Então, eu acho que é isso que é colocar. E aí os arquitetos, professora Rita, ficam curtos. Os arquitetos, cuidado com os arquitetos, tá? Cuidado com os arquitetos. Tá? Os autores, né? Não tem que botar a cabeça da cabeça para baixo. Por isso que essa junção geógrafo e arquiteto é bem melhor, né, Lino? É melhor. É multi, inter e transdisciplinar. Né? Os arquitetos têm que aprender. Legal, o engenheiro Lino. Já sabe, né? Também. Legal, Lino. Inclusive... Legal, Lino. Inclusive, teve uma lei agora eu não lembro, 2000 e pouco, foi feita uma lei sobre o uso dos espaços públicos, né? Até que tu fez uma emenda, né, há pouco tempo, e essa lei foi a capoeiragem que né, por causa dessa intimidação da gente não poder usar o mercado, a Praça 15, o Largo da Catedral, então a capoeiragem... Então, não sei se... Sim, eu gostaria talvez só falar mais uma coisinha. A Marilene é alguém que entrou aqui ainda há pouco e colocou que temos que não ficar apenas na questão no espaço da escola. Aquela reflexão que eu fiz foi exatamente isso, né? Transcender qualquer espaço como o espaço da cidade, né? Eu acho que quando a gente tiver todo o equipamento, seja comum a todos, esse é o ideal, né? Eu lembro só, o Estado, né, repressor, faz isso, né? O nome das nossas ruas, antigamente, eles representavam o nosso cotidiano, né, e depois foram substituídos por nomes republicanos, Felipe Schmidt, e etc. e tal. Mas, se a gente pegar, por exemplo, a rua que sai da Igreja do Rosário, né, que hoje nós conhecemos como Rua Trajano, era a Rua do Livramento, que chegava no Cais da Liberdade. O que significa isso? A Igreja dos Pretos, a Rua do Livramento, que chegava no Cais da Liberdade. Olha o significado dessa toponímia. Né? Então, nós precisamos tornar a cidade toda como esse espaço de representação, né? E como espaço de vida. E aí, a direita se apropria, às vezes, né, Lino, das nossas ideias. O atual prefeito fez praça na cidade toda, né? No município inteiro. Mas ele fez a praça construção. Essas praças são desprovidas de vida. Inclusive que ele reprime. A Praça da Alfândega, quando os skatistas quiseram utilizar, foram reprimidos para não estragar o equipamento. Ora, a praça só tem sentido quando ela é apropriada para a vida, para a utilização. Isso é apropriação. Então, quando os jovens, e somente ali os jovens do Morro do Maciço, descem e ocupam a Avenida Hercílio Luz, e utilizam esse espaço como espaço do lazer, e colocam a sua cultura lá, ela é reprimida pela Guarda Municipal,
ela é reprimida pela polícia militar. Por quê? Eles têm a forma, mas não têm o conteúdo da apropriação. É essa ideia de juntar a forma com o conteúdo do uso da praça que é importante para a gente. Né? O Lino sabe que eu sou alguém ligado ao carnaval. Quando tem os ensaios em torno da Praça 15, né? Os desfiles começam 9 horas da noite, 9h30, chega às 11 horas, vem a cavalaria da Polícia Militar expulsando as pessoas que estão utilizando aquele espaço como espaço de festa. Que conteúdo é esse de apropriação do espaço? Que conteúdo? Né? É essa lógica que nós temos que transformar. Se nós conseguirmos, no mínimo, né, fazer as pessoas refletirem sobre essa lógica, já teremos dado um passo, né, para desconstruir as questões objetivas da desesperança, como falava o Paulo Freire, como eu já citei lá no início. Olívia, eu só queria lembrar também, tu falasse da ópera O Guarani, da época do Grando. Inspirado nisso, em 2002, eu propus para uma escola de samba aqui de Florianópolis apresentar o enredo O Guarani. E a ideia não era falar sobre Carlos Gomes e nem sobre a ópera, mas era apresentar a própria ópera. E mais bonito que a apresentação na avenida, que tinha 3.200 pessoas, foi todo o processo pedagógico anterior ao desfile. As fantasias eram feitas ali na Escola da Prainha, na antiga Escola Básica Celso Ramos, que hoje é a creche Santa Terezinha, onde eu estudei 8 anos. Em cada sala era feita uma fantasia de uma ala que contava parte da ópera O Guarani. E as aderecistas e as costureiras que estavam ali, eu entrava na sala, porque eu estava de férias e eu curtia aquilo ali, elas perguntavam, professor, o que significa essa ala? E eu contava o significado da ópera para cada aderecista, para cada costureira. Foi uma das experiências mais bonitas da minha vida. E quando eu vi a escola apresentando a ópera, eu nunca chorei tanto na minha vida de emoção. Foi uma emoção que eu não senti de novo. Desde 2002, talvez senti no nascimento das minhas filhas. Mas, enquanto uma obra educacional, assim, aquela talvez tenha sido a obra mais bonita que eu participei, inspirado lá na ópera O Guarani, apresentada no ato da Catedral durante o governo Grande e Afrânio. A gente tem programado as nossas rodas de conversa com duração de 1 hora, que é para a gente poder ir deixando a expectativa, né? A gente já está chegando nos 60 minutos de roda de conversa, mas eu gostaria já de anunciar que na próxima segunda-feira, no mesmo horário, no mesmo canal, nós faremos uma nova roda de conversa sobre o tema, sobre a escola, né? Qual é a escola da cidade educadora? Nós somos educadoras, professoras, todas nós de escola pública, e queremos pensar, refletir, né, sobre qual é a escola da cidade educadora, qual é a escola pública, gratuita, de qualidade, laica, da cidade educadora, que nós vamos construir, né, com a Frente Popular. Então, já quero deixar aqui o convite para todo mundo que está nos assistindo, para que estejam conosco novamente na próxima segunda-feira, para a gente conversar, e vamos retomar, então, aquele primeiro momento da conversa que o Lino começou a apresentar sobre os edifícios escolares, né, como é que eles emergem, qual é o sentido deles. Vamos entrar para dentro desse edifício, com a sua organização curricular, com as suas interações entre professores e estudantes. Vamos conversar sobre isso. Qual é a escola da cidade educadora? E vou encaminhando... Sim. Pode falar. Não, a gente vai dar um fechamento, porque eu quero aproveitar assim, vou devolver a roda para que cada um possa fazer a sua despedida final, fazer as suas considerações finais. Mas só para já anunciar que a gente vai continuar com essa conversa na próxima semana, nessa roda que nós estamos chamando de a Escola da Cidade Educadora, e convidando vocês para assistir. Será uma roda de conversa feita só por nós 4, porque entendemos que nós sabemos sobre escola,
né, cada uma de nós de um lugar, mas convidamos vocês para assistir. Então, vou pedir para a gente rodar a roda da despedida. Não sei quem de vocês dois gostaria de... Ou começamos com as meninas e deixamos os convidados, então... desculpa, isso é coisa de professora chamar os outros de menina. As mulheres. Fala o Lino, Elcio, depois a gente fala. Eu só quero agradecer e deixar a palavra final com vocês. Obrigado pelo espaço. Então, vamos deixar para os dois convidados, então, fazerem a sua despedida, e depois a gente também faz isso. Vai ser Lino, depois o Elcio, tanto faz. Aqui é uma roda de conversa. Fala, Lino. Não, é o seguinte, ó, eu tinha um projeto que era, por exemplo, não conseguimos terminar, chama As Rotas da Resistência. Por exemplo, hoje, as grandes manifestações, antes estavam só na Catedral, depois foi lá para o Alfândega, depois para a Esquina Democrática, depois tem lá o CE. Então, eu tinha um projeto que chama As Rotas da Resistência, da luta popular. A luta contra o golpe, esse caminho pela cidade, entendeu? Vai abrir a Bar Norte, faz a volta do Mauro Ramos, isso tem um mapa. Isso é uma rota viva, entenderam? Que isso tinha que ser garantido, essas são as marcas da luta da resistência. Então, eu estou colocando que na verdade, a cidade, uma concepção delas, é um grande livro, é uma grande viagem. Se você andar por cada lugar, você vê uma história, como bem colocou o professor Elcio, quando diz, né, a Rua dos Pretos, aquela que vai descendo pelas escadarias, Livramento, e vai em direção ao Porto. Então, você vai ver inclusive, por onde andou Antoinette Barros? Por onde andaram Cruz e Souza? Não só os livros, mas por onde eles andaram? No dia a dia. Ela morava aqui, ali perto do Fernando Machado, ia para a escola lá o Lumire, voltava e tal. Então, a cidade é um grande livro aberto. Então, a cidade do Educador, nesse aspecto, que a arquitetura, as suas engenharias, são um grande livro aberto que você pode ter histórias marcadas no patrimônio material das suas marcas e patrimônio imaterial, onde as pessoas se encontram no Senadinho, onde as pessoas lutaram na Catedral, onde o Senhor dos Passos, onde tinha a Festa do Vinho Divino. Ou seja, aquilo é um grande espetáculo. Você anda pela rua com as crianças, não precisa ficar só dentro, você tem que caminhar pela cidade. E cada lugar que você olha, se você olha para um edifício em frente ao palácio, o edifício Hans Bronx, você olha aquele edifício preto de mármore, ali tem uma história de arquitetura, de construção, né, professor? Engenheiro, né? Welson, você tem muitas camadas de história que foram vividas, entenderam? Então, a cidade, nesse sentido, é uma grande paisagem fantástica de vida. Então, você pode pegar livro de literatura. Por aqui andou tal escritor, ele sentava aqui nesse lugar, a Praça 15. Então, é fantástico, é infindável. Então, as bibliotecas, sim, valorizar as bibliotecas, os nossos templos de saber, mas também a biblioteca como uma cidade de livro aberto. Nesse sentido, a cidade educa e deseduca, porque nós estamos, infelizmente, deseducados pela cidade. Uma cidade feia, poluída, entendeu? Com obras mal feitas, entendeu? Bom, enfim, você sabe. Nós temos que reconstituir essa cidade, primeiro deixar mais livre para os pedestres. Então, nesse sentido, a cidade para o caminhar, a cidade lenta, que a gente possa dar... Para com uma arquiteta, ele olha ali, tem um livro de arquitetura aberto. Entendeu? Obrigado, imagina Lino. isso. Então, nesse sentido, eu tenho que sair da escola e andar pelas ruas, entenderam? Quer dizer, é importante a escola ser apropriada pela comunidade, também a comunidade sair dos seus bairros, quebrar os bairros, andar a pé, e tudo. Ou seja, mas para isso tem que ter transporte gratuito, aí é da passe livre, né? Aí tem que fazer, para o pessoal circular pela cidade. Como diz o Elcio, para se apropriar da cidade, como espaço vivido. Vamos nós. Vai aí, Elson. Não, eu acho que queria só ratificar isso que o Lino está falando, sobre essa necessidade da gente ler e viver a cidade, e eu gostaria talvez só de também trazer aqui o resgate da ideia que nós não somos um território homogêneo, né? E de que nós temos ilhas de culturas nessa ilha, ou nesse continente próximo, nosso município também tem um continente. Então, resgatar também a história de cada lugar, né? E de cada utopia de cada lugar. Pensar
na Nossa Senhora da Lapa do Ribeirão, com a sua banda Nossa Senhora da Lapa, com a história do Campeche e do campo de aviação, pensar nos tripeiros do Estreito, ou seja, existe uma história fora do centro, né, que precisamos resgatar, e o centro, apesar de ser uma identidade comum, né, ele não é único. Eu nasci no espaço de um lugar que hoje é considerado centro, que é o bairro da Prainha, mas que a gente olhava a cidade de muito longe, né? De muito longe. A gente olhando a cidade a partir do olhar da Prainha, parecia algo que não nos pertencia. E a gente tinha a nossa identidade ali. Nós tínhamos o nosso time de futebol, nós tínhamos a nossa escola, nós tínhamos a nossa história, o bairro da Toca, e a minha mãe contava das suas caminhadas. Eu contei esse dia para o Lino que a minha mãe trabalhava numa fábrica de tecidos no continente, né? A fábrica de tecido Orlando Scarpelli. Ela ia a pé da Prainha, passando pela Ponte Ciro Luz, até a fábrica de tecidos lá no continente. Isso era equivalente hoje a caminhar até Canasvieiras, porque os espaços são relativos também, né? Então, a gente resgatar essas histórias também dos espaços não centrais é super importante, né? E dizer que é uma satisfação enorme. Eu e o Lino, sendo 2 professores, estamos participando desse coletivo com as professoras. Muito obrigado pela oportunidade. O outro compromisso, vou chegar atrasado, porque aqui estava muito bom. Valeu. Obrigada. Gostaria de agradecer a todos, né, todos os camaradas presentes aqui, professores Elcio, Lino e todos que estão aqui nessa roda, e desejar muita saúde e força na luta, camaradas. Obrigado, vamos lá, avante. Também me despeço da roda e agradeço também o tempo precioso dos candidatos, partilhando com a gente seus saberes, suas ideias, a sua coragem de demonstração de coragem para curtir esse desafio que vem pela frente, e agradecer também às internautas, os internautas pela participação, pela colaboração, pela sugestão, pelos elogios, e foi muito boa a roda, foi muito bom estar com todos vocês. Obrigada. Até a vitória. Bom, construir uma cidade educadora é o nosso desafio, é o nosso lema, é o nosso caminhar, e isso está dentro daquilo que a gente tem feito a nossa vida toda, que é fazer educação, e fazer educação para além da escola, fazer educação com a cidade, né? Com os habitantes da cidade. Então, quero agradecer também a presença dos parceiros e aliados nessa luta política para a transformação da cidade numa outra cidade que nós queremos, não é? A cidade que será possível fazer. Agradeço. Essa é uma roda entre professoras e professores, brilhante, né? E pedir que cada um nos siga nas redes, nos acompanhe. Nós somos as Mulheres pela Educação em Florianópolis. Obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Tchau. Tchau.